Olá, olá! Vamos agora entender o significado de deslocamento escalar, também conhecido como variação do espaço. Deslocamento escalar ou variação de espaço é representado como sendo ΔS na maioria das vezes. Pode acontecer de colocar ΔX ou ΔY. Delta você sabe que significa variação, seguida de uma letra qualquer, certo? Então é a variação do espaço ou deslocamento escalar. O deslocamento escalar ou variação do espaço, na verdade, é a posição final menos a posição inicial da partícula ao longo daquele eixo de referência. Então, é claro, primeiro você tem que ter o seu eixo de referência. Aqui eu tenho o meu eixo de referência, que aponta para a direita. Então, para a direita são os números positivos, para a esquerda os negativos. Para a direita significa para frente. Para a esquerda significa para trás, certo? Eu coloquei a unidade que eu vou utilizar, que é o metro, poderia ser quilômetros, centímetros, milímetros, qualquer unidade de comprimento, certo? Imagine só uma partícula ou um corpo que tivesse saído da posição menos 10. Saiu da posição menos 10, passou pela posição 0, foi até a posição 20. Qual teria sido o deslocamento desse indivíduo? O deslocamento escalar desse indivíduo, que eu chamo de ΔS, seria a posição final. Qual é a posição final? Onde ele parou? Ele parou na posição mais 20. Então, mais 20 é a posição final, menos a posição inicial. De onde ele saiu? Qual era a posição escalar dele no início da brincadeira? Menos 10. Você vem aqui e coloca menos 10, certinho? Menos com menos, geralmente dá mais. Mais 20 com mais 10 vai me dar mais 30. Então, minha posição foi de mais 30 metros. Na verdade, não é a posição, né? Meu deslocamento escalar ou minha variação do espaço. Certo? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, imagine que esse rapaz tivesse saído da posição 0, tivesse ido lá na posição 20, chegou na posição 20 e retornou. Veja que ele retornou. Ele retornou lá para a posição menos 10. Ele retornou lá para a posição menos 10. Então eu te pergunto, qual é a posição inicial dessa partícula? De onde ele saiu? 0. Até onde ele foi? Menos 10. Você concorda comigo que 0 é a posição inicial? É de onde ele saiu? E você concorda que menos 10 é a posição final? Então, como que ficaria isso? O ΔS dele seria a posição final. Qual é a posição final dele? Menos 10. Menos 10, menos, certo? A inicial. Qual que é a inicial? A inicial de onde ele saiu. De onde ele saiu? 0. Ele saiu da posição 0. Quanto que vai dar essa conta, Franco? Deu menos 10 metros. Você concorda que deu menos 10 metros? Franco, não entendi o significado de ter dado negativo. Por que ali foi positivo no exemplo de cima e no exemplo de baixo deu negativo? Você percebeu que no exemplo de cima ele começou na posição menos 10 e foi para a posição mais 20? Você concorda que ele foi para frente? Ele foi para frente. Quando vai para frente, na física nós chamamos de movimento progressivo. Ele foi no movimento progressivo, ele foi para frente. Certo? Então o ΔS é positivo. Você concorda que nesse outro exemplo, ele, no início de tudo, ele estava na posição 0. Apesar dele ter ido para a posição mais 20, o que interessa é que no final das contas ele estava na posição menos 10. Então, onde ele começou? 0. Onde ele terminou? Menos 10. 0 e menos 10. Ele saiu da posição 0 e foi para a posição menos 10. Ele foi para frente ou para trás no final das contas? Ele foi para trás. Quando vai para trás, o ΔS é negativo, nós chamamos isso de retrógrado. Certo?
Agora, outra coisa, veja você que esse cara aqui, ele realmente andou, ele andou 10 e andou 30. Desculpa, ele andou 10 e andou 20. Ele andou 30 no total. E o delta S realmente deu 30. Deu ou não deu 30? O delta S realmente deu 30. Aqui, ele saiu dali, ele andou 20. Depois ele andou mais 20, que já dá 40. E andou mais 10, que já dá 50. Então o que ele andou, na real, foi 50. Mas o delta S não é o tanto que ele andou. O delta S é apenas a posição de onde ele saiu até onde ele chegou, independentemente se ele andou mais. Entendeu como funciona, não? Outro exemplo. Olha esse cara que saiu da posição menos 10, foi até a posição 20, chegou na posição 20, retornou para a posição menos 10. Olha que loucura. Ele saiu da menos 10, andou um monte por aí, mas no final das contas ele retornou à posição menos 10. Detalhe, ele retornou pela mesma trajetória. Percebeu que ele retornou pelo mesmo caminho? Se uma partícula sai de uma posição e retorna sobre a mesma trajetória, o deslocamento escalar é zero. Zero é. Vou te mostrar. Olha aqui. Qual que seria o delta S? O delta S não é a posição final menos a inicial? Qual é a final? A final onde ele parou. Onde ele parou? Menos 10. Então a final é menos 10. Menos 10. Menos a inicial. De onde ele saiu? Ele saiu de menos 10 também. Então é menos 10 também. Menos 10. Se você observar aqui, menos 10 com menos 10, mais 10. 10 positivo com 10 negativo, dá zero. Deu zero a minha resposta. Então, eu te pergunto, quando que o deslocamento escalar é nulo? O deslocamento escalar é nulo quando a partícula sai de um ponto, retorna ao mesmo ponto pela mesma trajetória. Perceberam ou não? Voltou pelo mesmo caminho. Então o deslocamento escalar naturalmente desse indivíduo foi igual a zero. Entendeu o que significa deslocamento escalar? Simples assim.